Boa tarde, meu nome é Norberto Garcia Carrasco, eu sou professor titular do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema que me apaixona. Embora seja professor de ciência, de neurofisiologia em particular, e esteja inserido na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, como eu já falei, eu tenho uma enorme paixão e admiração pelas artes, particularmente as artes visuais. E gostaria de trazer aqui à tona uma questão absolutamente fundamental para as nossas vidas. O equilíbrio emocional, o equilíbrio das nossas ações do dia a dia, com certeza depende de quanto somos felizes ao viver. E a felicidade, para mim, é um evento absolutamente simples, porque decorre de eventos que são presentes no nosso cotidiano. Nesse cenário aqui, no fundo da minha casa, nós temos um pequeno ateliêzinho aqui, onde eu tenho, junto com o meu coleguinha aqui, meu amigo, meu filhote, que é Wilson, um gato, meu companheiro, nós temos uma série de elementos, ferramentas, instrumentos, materiais para desenho. E eu traria à tona aqui a psiquiatra famosa Nise da Silveira, alagoana, que durante muitos anos trabalhou no Rio de Janeiro, particularmente em hospitais psiquiátricos, um deles o Engenho de Dentro, e onde ela traçou uma trajetória excepcional, reconhecida mundialmente com o uso da terapia pelas artes. Através dela, ela conseguiu resgatar pessoas que estavam no seu íntimo absolutamente abalroados, e evidentemente que as artes os trouxeram, digamos, à vida. O que é isso? Não acaba de sair daqui, mas justamente esse livro chama Gatos, a emoção de lidar. Nas terapias da Nise da Silveira, os gatos e os cachorros eram tidos como coterapeutas, também auxiliando no resgate, né, das pessoas desses cenários em geral trágicos, os antigos manicômios. Eu estou aqui tentando fazer aqui um desenho justamente do que é Wilson, uma visão mais contemporânea, e ao mesmo tempo brincando aqui com a minha parte científica mais vista do lado artístico, que é tracejamento, digamos, contemporâneo de neurônios, tipos de neurônios, eventualmente neurônios em 3D, esculpidos aqui, madeira, eventualmente as raízes de orquídeas se comportam aqui como se fossem os prolongamentos dos neurônios, ora dendritos, ora axões. Eu vou trabalhar um pouco sobre algum desses materiais e vou deixar a câmera rolar de maneira que vocês possam observar um pouco de como eu trabalho nesse cenário. No caso particular desse desenho de gato que estou trabalhando aqui, eu vou colocar em cima desses traços iniciais uma série de pedaços de plastilina ou de massa de modelar para fazer um tipo de autorrelevo e ao mesmo tempo combinação de cores. É um gato preto, o meu modelo, que é o que é Wilson, mas ao mesmo tempo eu vou combinar aqui com várias cores. Eu uso muito dessa cor, digamos, tropical nossa, essa energia, para inclusive traduzir isso em energia positiva para as nossas vidas. Então me acompanhe durante um tempo, eu eventualmente não vou falar muito no começo, vejam o que eu estou tentando fazer, é muito assim, espontâneo, é extremamente prazeroso fazer isso aqui, e eu recomendo para quem tiver tendências artísticas, seja musicais, poéticas, eventualmente de pintura ou desenho, que as mantenham pela vida fora, junto com as suas profissões, junto com os seus estudos. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com cores que não são exatamente cores típicas de um gato, né? Mas a ideia é justamente fazer uma arte contemporânea em cima desse meu modelo. Depois, mais para frente, aí vai ver como que ficou essa obra, né, com essas manipulações. Vamos lá. Eu posso, daqui para frente, por exemplo, depois de pôr essas massas, depois, por exemplo, pegar guache e pintar em cima. Eu tenho uma tinta aqui que é uma tinta chinesa ou japonesa para desenhos orientais,
Então eu posso fazer essa mistura de vários elementos, né, de material para as artes. Eu me dou essa liberdade de usar vários materiais. O fundo, inclusive isso aqui, é um pedaço de planta de coqueiro que de alguma maneira parece um papel, um antigo pergaminho. Então eu acho fenomenal a textura. Depois eu estou usando uma parte do meu cenário aqui de fundo para nele fazer esse trabalho. Uma combinação aqui bem múltipla de cores, acho que vai dar um efeito muito legal. Isso eu não tinha pensado, simplesmente estou fazendo de maneira que, digamos que espontânea, não tem nenhuma regra. Claro, tem um fundo aqui que é o gato que eu já desenhei um pouco, mas depois a gente vai fazer alguns traços, digamos, para manter a expressão da figura do gato, mas obviamente com cores absolutamente artificiais. Não existe um gato com essas cores, mas esse é justamente um dos desafios do artista, né? Transcender aquilo que é óbvio, que está no que a gente chama a nossa realidade do dia a dia, né? Vou pegar outras cores aqui, uma combinação assim bem eclética, digamos, muitas cores. Não é nada simétrico, absolutamente. Depois a gente pode fazer, inclusive, um vídeo isso aqui acelerado. Eu acho que é bem legal para ver mais ou menos quais as etapas que foram desenvolvidas durante o processo. Os olhos são fundamentais nesse processo, né? Olho de animal, olho de pessoa. Tem gente que termina os seus desenhos, pinturas, fazendo os olhos, tem gente que começa fazendo os olhos. Eu usualmente termino os meus trabalhos com os olhos. Aí aquele tchan, né, na hora que termina, o óleo dá aquela vida muito particular ao desenho, à pintura. Então eu prefiro deixar isso para fazer a surpresa final, né? Que o olho diz muito da nossa expressão de emoções, né, dos sentimentos. Então eu deixo pelo final. Eu vou deixar esse espaço aqui no meio, onde eu tenho as linhas, digamos, aqui do nariz, aqui o frajola, né? E aqui embaixo a parte do queixo, eu vou colocar outras cores. Claro, depois eu vou colocar uns traços mínimos aí com guache, pode ser, para dar a impressão de que nós temos formas, né? Não vou conseguir fazer isso em detalhe apenas com a massa modelada. Vamos lá. É um bom desafio isso aqui. Convido vocês a tentarem depois, não necessariamente comigo agora, que é a primeira vez que estou fazendo, mas certamente depois eu vou talvez, se ficar bom isso aqui, compartilhar o vídeo. Meu modelo que estava aqui, né, meu companheiro, meu co-terapeuta, fugiu. Ele está dormindo lá na grama, acho que está mais aconchegante lá. Aqui está meio apertado, tem muita coisa aqui na minha mesa aqui de trabalho. Mas ele é um companheiro, é excepcional, companhia do Keilson. É um mosaico aqui de pele, de tecido, de pelo, né, de gato, muito interessante. Vamos lá.
um gato, no mínimo, psicodélico, né? Uma coisa fundamental nessa história, isso vale para as nossas vidas, a parte profissional, a parte familiar, a parte particular, íntima, enfim, a tentativa de cada um de nós sermos felizes. Eu me considero uma pessoa gigantemente feliz, né? Então, isso aqui certamente é um instrumento para a construção de felicidade. E uma questão muito importante no dia de hoje, nessa pandemia, nessa tragédia toda universal, sanitária com certeza, mas por outro lado política, eventualmente negacionismo e tudo mais, anti-ciência, é a questão da construção e resiliência. Então as artes são fundamentais para a construção de resiliência. As artes trazem bem-estar para as pessoas, não só físico, mas mental, bem-estar emocional, equilíbrio emocional. A gente lida melhor com os problemas, a gente lida melhor o nosso interior, a parte individual e certamente com a parte social, que é fundamental para o planeta. Bom, está saindo já um mosaico aqui, um putpurri de cores, no começo meio bagunçado, se vocês quiserem, no final talvez também, mas enfim, a ideia é curtir aqui que eu estava fazendo. Quem sabe eu faço lives com esse tipo de material e obviamente vai ser muito interessante. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Aos poucos o nosso gato psicodélico vai aparecendo, eu acho que as formas, a silhueta vai desenhando o que nós queremos fazer e depois a gente vai dar uns toques aí para dar uma característica específica, né, felina para essa nossa, me permita, com o maior respeito dos artistas, maçaroca multicolorida, mas com o maior carinho, particularmente porque o meu modelo é o que é Ilson, né? É um bichano que me dá muita felicidade, muita alegria, junto com a minha esposa, Cássia Maria. Nós usufruímos muito, no bom sentido, né, do prazer de cuidar dele, e ele nos dá muita felicidade também. Essa coexistência entre humanos e animais excepcionais, são já milhares de anos de domesticação, respeito mútuo, né? Tem hora que, obviamente, o felino, na sua essência animal, límbica e o que seja, eu sou neurocientista, então eu conheço esse tipo de substratos do comportamento, né, emocional, cognitivo, etc. O felino é felino. E tem hora que você exagera, extrapola com, sei lá, cafuné, aconchego, o que seja. O gato está, me permite a expressão, de saco cheio de tanto amasso, né? Mas então ele pode se morder, arranhar, etc. Mas nada que seja acima do convencional. Portanto, já tivemos pelo menos em quase 25 anos de convívio com felinos, histórias fantásticas, fenomenais. Agora temos apenas o que é Ilson e o Charlie Brown, que são os nossos dois companheiros mais recentes, são belíssimos animais e certamente cuidaremos deles até onde a gente consiga, possa, porque eles merecem o nosso tratamento e o nosso respeito. Ok, vamos lá. Estamos aqui, vou ficar um pouquinho aqui quieto, somente mexendo para concentrar essa parte que é mais fina, específica. Confesso que é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho e estou inventando aqui, tem aqui umas massas ainda disponíveis, vou pegar mais umas aqui, que eu não quero que fique um monte de buraco sem massa, vou ter que preencher tudo isso aqui com massa, onde a nossa silhueta de fundo nos indique. E veja, como eu disse, que depois eu vou trabalhar em cima da massa com guache, depois um pouco com tinta
japonesa para oriental, usar para caligrafia, eventualmente para desenhos orientais, paisagens, marinas, etc. E finalmente, quando eu terminar, eu vou passar um verniz para manter. Esse material que vai secar, mas é bom preservá-lo com verniz na parte superior. Vou pegar aqui, tem que deixar um pouco do preto, que é a cor original do Kekeilson, né? Então, não tem como não ter um preto bonito aqui nessa parte do pescoço do Kekeilson. Kekeilson psicodélico. Recomendo de verdade que vocês leiam sobre a vida da Anísia da Silveira, porque é excepcional. Um desses pacientes psiquiátricos que foram literalmente jogados naqueles hospitais lá no Rio de Janeiro, foram resgatados para a vida, né, para a dignidade deles através das artes, e alguns ficaram famosos pelo mundo afora. Tem um deles, Bispo do Rosário, que de fato ele não foi tratado com arte, terapia pela Anísia, mas digamos, desde as épocas. E se eu não estou mal, ele viveu em torno de 50 anos dentro do hospital psiquiátrico, fazia as suas obras, costurava, desenhava, né, com pano, tecido, linha, etc. E muitas das obras dele, extremamente contemporâneas, extremamente vivas, com histórias espetaculares, tem circulado pelo mundo afora e é um dos, eu diria, artistas visuais contemporâneos mais famosos do Brasil. Obviamente uma pessoa que diferenciada artisticamente, sofreu muito por causa da doença mental, da dificuldade, certamente, inclusive em épocas onde o tratamento não era exatamente o tratamento do dia de hoje, dependendo da época, você sabe o quanto a inexistência de drogas antipsicóticas, por exemplo, foi um problema, e isso obviamente de alguma maneira manteve durante décadas as famosas leucotomias, aquelas secções, lesões, ou lobotomias de alguma maneira, que tentavam de alguma maneira diminuir quadros agressivos ou quadros, digamos, psiquiátricos de maneira geral. Infelizmente, pacientes com epilepsia não tem nada a ver com doença mental, como tem sido assim chamada, esses pacientes teriam, mas eles iam parar nesses manicômios ou hospitais psiquiátricos. E veja que o tratamento generalizado era, em alguns casos, eletrochoque, que obviamente não é exatamente um tratamento para os dias de hoje, digamos, corriqueiro. Ele pode ser utilizado. A gente sabe que na psiquiatria, e dados múltiplos estudos, a eletroterapia ou eletrochoque convulsivo é um tratamento para pacientes em situação de desespero, situação de não responsividade às drogas, são farmacoresistentes, e obviamente que se faz isso de maneira muito controlada, com anestesia e com um acompanhamento médico apropriado. Não é para todos os pacientes, e certamente em situações extremas, onde esse indivíduo, por conta da depressão, está colocando em risco sua vida, atitudes suicidas ou execução mesmo de suicídio. Vamos lá, então aos poucos aqui nos aproximando pelo menos ao que seria o perfil do nosso gatuno psicodélico, e vamos ver lá na frente o quanto de fato a gente conseguiu traduzir estas formas aparentemente caóticas numa imagem felina, crível, digamos assim. Parece um certo momento, e deve ser pela secura do ar também, a massa começa a grudar no dedo, não gruda na superfície aqui, enfim, eu tenho que ter cuidado aqui para manipular o material. Vou fazer aqui a componente aqui do queixo do bichano.
Tô vendo aqui que tá me faltando. Talvez esse azul aqui, né? Queixo azul? Queixo de gato azul. Muito elegante. Tem um mosquitinho aqui perturbando o artista. Vamos lá. Não posso desistir, não. Muito bom. Estamos aproximando aqui do fim, pelo menos dessa primeira camada de massa. Todo o mosquitinho aqui. Dá grudar esse mosquitinho aqui na cera, aqui na massa modelar. Eu acho que daqui a pouco eu vou parar um pouquinho a gravação, simplesmente vou deixar secando aqui a massa para depois trabalhar em cima dela. Ele ainda está meio grudento, mas acho que vai dar uma textura interessante para fazer um pouco dos traços que eu comentei com você no início, com pincel, guache e tintas orientais. Deixa eu parar um instantinho aqui, em seguida nós retomamos.